Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? A tia tá morrendo de saudade de vocês, mas precisamos continuar fazendo isolamento para o quanto antes a gente conseguir conter esse vírus e poder voltar para a escola, para matar a saudade, para poder dar aquele abraço. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Vamos para mais uma aula? Então, nossa aula de hoje será matemática, unidade 5 do nosso livro do segundo bimestre, analisando alguns espaços. Então, o livro traz a imagem de um jardim, Aninha e seu avô construindo uma cerca ao redor do jardim. E o livro traz alguns questionamentos para a gente. Vamos lá? Sabendo que cada pedaço de madeira mede 1 metro de comprimento, quantos metros de cerca Aninha e seu avô precisarão construir para cercar todo o jardim? Quanto mede o contorno de todo o jardim? Então, com esses questionamentos, nós começamos a nossa matéria de matemática de hoje. Perímetro. Na abertura da unidade, vimos que Aninha e seu avô estão construindo uma cerca ao redor do jardim. O jardim tem formato retangular e cada pedaço de madeira utilizado mede 1 metro de comprimento. Para sabermos quantos metros de cerca eles construíram, basta adicionar as medidas de todos os lados do retângulo. Então, nós temos aqui a imagem de Aninha e seu avô construindo a cerca, e essa parte de frente mede 10 metros e a parte desse lado mede 5 metros. Se o terreno é retangular, o jardim, entende-se que a parte de trás mede 10, igual a da frente, e esse lado mede 5, igual o outro lado. Aninha e seu avô construíram 30 metros de cerca ao redor do jardim. Por que 30 metros de cerca? Porque o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Se a parte de frente do jardim tem 10 metros e um lado mede 5 metros, como eu já falei, entende-se que, como é um retângulo, a parte de trás também mede 10 e o outro lado mede 5. Para descobrir o perímetro desse jardim, basta somar todos os lados. 10 com mais 10, 20. Com mais 5, 25. Com mais 5, 30. Ao analisar a medida do contorno do jardim, encontramos o seu perímetro. Então, o que é perímetro? É a soma de todos os lados do jardim. Para calcular o perímetro de um polígono, basta adicionar as medidas de todos os lados, como eu falei. Basta somar todas as medidas da figura. Nós temos uma outra figura aqui, ainda na página 4, diferente do retângulo. Ela tem 11 metros, 5, 5, 8 e 8. Nós temos várias medidas. Como que a gente descobre o perímetro dessa figura? Somando todos os lados. Aqui tem 11 com mais 8, com mais 8, com mais 11, com mais 5, com mais 5, e encontramos um total de 48 metros, que é o perímetro dessa figura. Na página 5, nós temos uma outra situação. A tia falou para vocês que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Nessa situação 2, nós temos o inverso. Nós temos um quadrado, tá vendo aqui? Um quadrado, e a gente não tem medida alguma. O que nós temos é o total, o perímetro. O perímetro desse quadrado é 52 centímetros. Como que eu faço para descobrir cada lado desse quadrado? Bom, o quadrado, ele tem todos os lados do quadrado têm a mesma medida, tá vendo? Todos os lados são iguaizinhos, têm a mesma medida.
E se eu tenho o perímetro, que nesse caso é 52, é muito fácil. Basta eu dividir o 52, que é o perímetro, por quantos lados tem esse quadrado? 4. Essa figura tem 4 lados, então eu divido o 52, que é o perímetro, por 4, que eu encontrei o resultado 13. Então, cada lado desse quadrado mede 13 centímetros. Muita atenção à medida. Aqui nós estávamos falando de uma cerca e a medida que foi utilizada foi o metro. Então, o total desse perímetro, 30 metros. Já aqui nessa situação 2, nós estamos usando o centímetro. Então, a medida de cada lado tem que ser em centímetro. Tem que ficar bem atento à medida que a questão está fornecendo para a gente. Então, alguma dúvida? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Beleza? É só somar, é bem fácil. Então, nós temos aqui o jogo rápido na página 5, mas antes de fazer o jogo rápido da página 5, nós vamos passar para uma outra matéria, bem dentro da mesma situação. Agora, a gente vai falar sobre área. Bom, perímetro foi o quê? A soma de todos os lados da figura. E o que é a área? Ao analisarmos as figuras planas, além de calcular o contorno, que é o perímetro que a gente acabou de falar, podemos calcular o espaço ocupado por esta figura, o espaço interno. O perímetro a gente soma o contorno, a área a gente soma o espaço interno. Ou seja, analisar sua região interna chamada de área. Nós temos a primeira situação aí na página 6. Juca trocou o piso de sua varanda. Veja aqui. Então, nós temos aqui a planta da casa de Juca, tá vendo? Quarto, banheiro, cozinha e sala. E toda essa parte quadriculada aqui é a varanda. E Juca trocou o piso da varanda. Quantas lajotas Juca utilizou na varanda de sua casa? Para responder a pergunta, precisamos analisar o espaço interno da varanda, a parte de dentro da varanda, ou seja, sua área, medidas em lajotas. O que são lajotas? São esses quadradinhos aqui, ó. Cada quadradinho desse é uma lajota. Podemos contar quantas lajotas foram utilizadas. Para facilitar a contagem, podemos separar a figura. Veja, nós separamos, né, aqui a parte da varanda dividimos a varanda em partes. A parte A1, A2 e A3, para facilitar o cálculo. A parte A1 tem 12 lajotas. Contando mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A parte A2 tem 18 lajotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E a parte A3 tem 45 lajotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Cansei. Precisamos contar todas as lajotas? Cansado, né? Fica cansativo. Já pensou se fosse uma imagem grande que tivesse que descobrir a área todinha aqui em lajota? Bem mais complicado, né? Então, a gente tem um método mais fácil, muito mais simples de descobrir a área que não seja contando. Até porque nem toda a imagem vai estar dividida em lajotinhas para a gente poder contar. Aqui foi tranquilo, mas nem sempre vai ter e existe um método bem legal, bem fácil de descobrir a área.
Além de utilizar a contagem, podemos calcular a área de um retângulo e quadrados, multiplicando a medida do comprimento pela medida da largura. Em outras palavras, multiplicando a medida da base pela altura. Temos aqui um retângulo, tá dando para ver? Um retângulo, e basta a gente multiplicar um lado pelo outro, a base pela altura, que a gente vai descobrir a área. Então, só para a gente recapitular, perímetro a gente soma todos os lados da figura e área a gente multiplica um lado pelo outro. Utilizando a multiplicação para calcular a área de cada retângulo, temos lá da varanda de Juca. Lembra que a tia contou que ficou cansada? Então, a forma mais fácil seria na figura A1. 1, 2, 3. Desse lado nós temos 3 lajotas. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4 lajotas. Para não precisar contar tudo, é só multiplicar. 3 vezes 4, que vai dar um total de 12, como eu já havia contado lá. Na figura A2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3. 6 vezes 3, 18, como eu também havia contado lá. E nessa maior aqui, que eu fiquei mais cansada em contar, nós temos 1, 2, 3, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes 3, 45, a mesma coisa que eu havia contado lá anteriormente, aqui na página 6. Lembra que a gente contou aqui? As mesmas medidas que eu contei, lajotinha por lajotinha, nessa situação aqui 2, eu fiz a multiplicação de um lado pelo outro. Então, somando as 3 regiões, temos a área 12 na figura A1, a área 18 na figura A2 e a área 45 na figura A3. Somando a área da figura 1 com a área da figura 2 com a área da figura 3, nós temos 75 lajotas, ou 75 metros de área dessa varanda de Juca. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer o jogo rápido da página 7 sobre área. Antes da tia encerrar, eu trouxe aqui uma exemplificação mais rápida, um quadrado. Cada lado desse quadrado mede 4 metros. Para eu encontrar o perímetro, basta que eu some todos os lados. 4, 8, 12, 16 metros. E a área? Eu multiplico um lado pelo outro, tá certo? Eu tenho um outro exemplo aqui de um retângulo. Essa parte medindo 8 e essa parte medindo 4. Para a gente encontrar a área, basta que eu some 8 com mais 8, com mais 4, com mais 4, que vai dar 24. Para encontrar o perímetro. E a área, eu multiplico 8 vezes 4, 32 metros. Uma coisa que eu não falei. Quando a gente descobre a área, essa medida vem ao quadrado, com esse 2zinho aqui em cima, porque todas as vezes que a gente se referir à área, a medida tem que estar ao quadrado. Não se esqueçam, tá bom? Perímetro não. Perímetro é só somar e colocar o resultado com a medida. Área, a gente multiplica um lado pelo outro, a medida ao quadrado. Beleza? Se tiver dúvida, me procura, me chama no privado e vamos fazer atividade? Beijos!